Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Mais uma vez estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus ao coração de todos aqueles que estão nos ouvindo e nos vendo. Hoje gostaria de propor um versículo da palavra de Deus que está escrito no livro de Eclesiastes, livro do sábio Salomão, do rei Salomão, filho de Davi, de Eclesiastes, ou livro do pregador, como era chamado antigamente, no capítulo 3 e no verso 11. Diz assim a palavra de Deus: tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra de Deus, a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Essa palavra mundo, pois o mundo, na verdade, é eternidade. Pôs a eternidade no coração deles. Essa é a versão revista e corrigida, mas na maioria das versões está pôs a eternidade no coração deles. É interessante que Salomão fala isso. Salomão foi o homem mais sábio que já existiu. Nunca ninguém teve a sabedoria que Salomão teve. E é claro que eu não posso contar Jesus, porque Jesus não foi sábio. Jesus foi a sabedoria encarnada. É diferente. Então, sobre sabedoria, Salomão foi o mais sábio. A Bíblia diz que Deus o orientou a pedir aquilo que ele quisesse. E ele sabiamente pediu a sabedoria. Porque só um sábio poderia pedir sabedoria. E Deus gostou do seu pedido e lhe deu, além de sabedoria, fama, riqueza, prosperidade e paz no seu governo, a qual governou Israel durante 40 anos. E na sua sabedoria ele falou sobre diversas coisas, sobre diversos temas, sobre botânica, sobre biologia, sobre cosmologia, sobre relacionamentos humanos, sobre leis naturais, leis físicas, leis espirituais. E no seu livro de Eclesiastes, a qual ele escreveu no final da sua vida, ele fala do tema da vaidade, que é o sopro, que é a bolha de sabão, que é aquilo que passa, que é passageiro, que é transitório, né? Esse é o tema do livro de Eclesiastes. E quando chega no capítulo 3, ele vai falar sobre o tempo, que também é um outro assunto metafísico, né? É um outro assunto filosófico, eu diria, e até científico, porque tudo o que existe no mundo e na Terra, que Deus criou, ele criou a partir do espaço-tempo. Porque sem espaço-tempo não poderia existir a matéria. É por isso que eu costumo dizer que a primeira coisa que Deus criou foi o tempo. No princípio, diz Gênesis 1:1. Para que tudo pudesse existir, houve a necessidade de Deus criar o tempo. E quando eu digo que Deus criou o tempo, é porque Deus está do lado de fora do tempo. O tempo foi criado por ele, assim como o espaço também foi criado por ele. E a partir do tempo e espaço, todas as coisas que existem no universo conhecido, elas existem dentro do espaço-tempo. E Deus, discorrendo sobre o tempo, ele vai dizer que Salomão dizendo que Deus fez formoso tudo em seu tempo. Tudo que nós vimos precisou de um processo de maturação para
chegar aonde chegou. E Deus fez tudo ao seu tempo. Mas aí Salomão completa dizendo que Deus colocou no coração do homem a eternidade. O conceito de eternidade é um conceito muito antigo. Nos nossos primeiros pais, Adão e Eva, a questão do tempo, ela não era primordial, porque não havia necessidade de se contar o tempo antes da entrada do pecado. O tempo era menos importante, porque o homem não passava pelo processo do envelhecimento. As suas células não envelheciam, as suas sinapses cerebrais se mantinham constantes. A terra em si não prejudicava, por assim dizer, a vida do homem sobre a face da terra. Então, Adão e Eva, não havia a necessidade premente de contar o tempo. Quando o pecado entra no mundo, e com o pecado entra também a morte, que é consequência do pecado, o preço do pecado é a morte, diz-nos a palavra de Deus, aí os efeitos do tempo, o tempo começou a surtir efeito na vida do homem. E aí o homem começa a envelhecer, principalmente depois do dilúvio, de uma forma mais acelerada. O homem começa a se enrugar, o homem começa a ter doenças, o homem começa a sentir dores, o homem começa a viver em um mundo que produz espinhos e cardos. O trabalho vira um peso e o homem começa a sentir o peso do tempo. Mas Deus colocou ainda assim no seu coração a eternidade. Se o homem não pensava o que seria dele depois da morte, isso começa a fazer parte do ser do homem, da lógica humana. E isso nós vemos lá no livro de Gênesis, no capítulo 49, quando Jacó abençoa cada um dos seus filhos. E quando ele está abençoando a José, ele diz no versículo 26, as bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Aqui, pela primeira vez, nós vemos um conceito ou um preconceito de eternidade. Outeiros eternos ou campinas eternas. Né? Quando, depois de morrer, aqui é uma visão primitiva de céu, de eternidade, de vida após a morte, em que Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão, passa por seu filho José um primitivo conceito de eternidade. Esse conceito primitivo, ele vai evoluir com o passar do tempo. Né? Os autores bíblicos, eles vão se sucedendo, eles vão aprendendo com Deus e com a vida sobre a vida eterna, sobre a vida do porvir. Até que chega Jesus na plenitude dos tempos
E aí Jesus, ele dá outros vislumbres sobre a eternidade. Não muita coisa, não de maneira muito detalhada, mas Jesus trabalha também esse conceito da eternidade. E esse conceito também vai ser trabalhado no Novo Testamento, pelos autores neotestamentários, até o apóstolo João fechar isso no livro do Apocalipse, com uma visão um pouquinho mais ampla, mas ainda assim difícil, ainda assim um pouco nebulosa, de como será a eternidade, como será o nosso futuro. Bom, mas o que eu quero dizer com tudo isso é que Deus colocou desde Adão até o último ser humano que ainda vai nascer o conceito da eternidade. A eternidade dentro do coração do homem. O homem sabe que ele é mortal. Sabe disso desde quando o pecado entrou no mundo. O homem sabe que um dia vai morrer. E de que essa centelha da eternidade, mesmo os ateus, mesmo aqueles que consideram que depois da morte segue-se o nada, segue-se o vazio, segue-se a escuridão. A Bíblia diz, Salomão diz, que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Talvez lá no fundo do coração do homem, ele saiba que um dia ele vai morrer, obviamente, e se pergunta o que acontecerá do outro lado. Esse é o conceito de eternidade. Essa é a eternidade que está dentro do coração do homem. O homem, mesmo sendo frágil, mesmo sendo comparado a um vapor que sobe da terra e logo desvanece, mesmo sendo comparado a uma flor que de manhã brota do campo e à tarde já fenece. Mesmo o homem sendo comparado, porque a vida do homem, mesmo que você viva 100 anos, em comparação com a eternidade não é nada. Não é nada, é uma gota no oceano, não é nada. A Bíblia diz que Deus colocou a eternidade dentro do coração de uma coisa tão pequena, tão perecível, tão transitória, tão passageira, tão eis aqui e agora já não existe mais. É sobre essa eternidade que Deus colocou no coração de cada um que eu gostaria de falar. Porque essa eternidade é esse ímpeto, é essa percepção que está dentro de cada um de nós, a qual Deus vai requerer um dia. A decisão de onde passaremos a eternidade, ela não será tomada depois que nós deixarmos essa vida, e aí Deus vai nos perguntar, e aí, o que você quer fazer na sua eternidade? Não, a decisão ela tem que ser tomada em vida, ela tem que ser tomada no plano natural, nesse plano, no plano terreno, no plano onde habitamos esse invólucro de carne. É aqui que nós temos que tomar a decisão de onde passaremos a eternidade. Então, já que Deus colocou isso dentro do nosso coração, já que nós temos isso dentro de nós, diz o sábio Salomão, colocou a eternidade no coração deles, que nós possamos levar isso a sério, que nós possamos realmente adequar a nossa vida para uma eternidade boa, uma eternidade onde nós possamos passar com Deus, ao lado de Deus, na companhia de Deus, e não ser contra Deus, contra a sua vontade, contra a sua palavra. Todo homem tem a eternidade dentro de si. Ele pode não saber,
ele pode não querer acreditar, ele pode fazer de conta com que não existe, ele pode olhar para o outro lado, mas a eternidade está dentro de cada um de nós. O Espírito de Deus que ele soprou, que ele nos deu, que é o nosso Espírito, a centelha divina, ela não morre quando morre o corpo, ele não desvanece quando esse corpo vira pó, mas quando pararmos de respirar nesta vida, acordaremos na eternidade, porque o Espírito, ele pertence a Deus, e Deus é eterno. Portanto, o Espírito que ele colocou dentro de nós também é eterno. E esse Espírito vai continuar após a vida aqui se terminar. E o destino dele, da nossa alma / espírito, tem que ser decidido aqui, em vida. Se você quer servir a Deus, se você quer crer e ter fé em Deus e obedecer a sua palavra, o seu destino será ao lado de Deus. Se você quer agora seguir o rumo do seu próprio nariz, se você quer fazer as coisas que lhe dão na telha, na cabeça, se você quer ir na contramão da palavra de Deus, o destino da sua alma / espírito será uma eternidade longe de Deus, à parte de Deus. Cabe a você decidir se você quer passar a eternidade em boa companhia ou em má companhia, na presença de Deus ou na ausência de Deus. Isso fará toda a diferença na sua vida. Deus colocou a eternidade no coração do homem. Deus colocou a eternidade no seu coração, no meu coração, no nosso coração. Que nós possamos nos lembrar disso. Nós, humanamente falando, não vamos ficar aqui para sempre. Um dia nós iremos morrer, mas espiritualmente falando, nós fomos criados para a eternidade. Nós fomos criados para sobreviver à morte e continuar por toda a eternidade. E a escolha é sua, se você vai passar a eternidade ao lado de Deus ou longe dele. Que Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus.